e nesse vídeo você vai aprender como começar a operar no mercado de Day Trade em 2026. E eu sou o John e eu estou aqui para te ensinar como começar da melhor forma. Então fica nesse canal aqui e segue para mais informações e como você ter as melhores dicas operando aqui. Então vamos lá para o vídeo, galera. E ó, antes de mais nada, o link aqui ó da corretora que eu utilizo está no card acima ou na descrição do vídeo. Então vamos lá, galera. A primeira coisa, se eu estivesse começando no mercado de day trade, eu ia procurar por padrões gráficos. Então deixa eu tirar aqui os meus indicadores que geralmente eu utilizo. Depois eu vou te fazer uma aula explicativa de como operar utilizando esses indicadores. Mas para você que quer aprender a operar literalmente sem depender de live, de alguma coisa para você se alavancar operando confiando nos outros, segue esse conteúdo que vai ser de muita ajuda, tá bom? Então, o primeiro ponto, se eu estivesse começando hoje a operar dentro do mercado de day trade, eu ia aprender os padrões gráficos, tá? O que é um padrão gráfico? O que é um padrão de vela? O que é um padrão operacional? Então, vamos utilizar aqui um primeiro padrão que eu gosto muito, que é um padrão de martelo. Martelo, o que é um martelo? Ele é uma vela que nasce, tá? Totalmente vendedora, o período todinho dela caindo e ela toca numa determinada região e ela volta deixando um pavio no fundo e a cabeça pequena, uma espessura de um martelo mesmo, literalmente. Tem o cabo e a parte superior do martelo. Então você vai utilizar isso aí em pontos de suporte. E o oposto é uma estrela cadente no topo, onde o preço joga essa força vendedora lá para baixo. Tá? Utilizando aqui dentro do mercado de opções binárias, o que nós utilizamos? Qual a melhor forma para utilizar um martelo? Olha aqui, ó, uma região de demanda aqui, ó, uma linha de tendência forte, tá? Uma linha de tendência muito importante no gráfico. Nós entendemos que aqui teve um rompimento de uma região no passado e ele consolidou um suporte. O primeiro toque foi nessa região. Então, em seguida, o mercado vem testar novamente essa região aqui, ó. Então o que você vai fazer? Vai ficar esperto com essa região. Então o mercado ele deu um gatilho operacional que foi esse bendito martelo em um suporte. Ele apareceu, você pega lá, clica a sua compra para a próxima vela aqui na Ibnex e realiza uma compra. E o mercado provavelmente, não é 100%, mas provavelmente ele vai pagar essa operação, porque ele veio fazer o toque dentro de uma região de suporte, capturou liquidez e jogou o preço para cima. Com isso o movimento foi efetivo. E olha essa vela aqui, ó, das 19h30, essa 19h32. 19h31 foi o gatilho, 19h32 foi a sua operação vitoriosa, porque foi um martelo efetivo. O preço jogou lá para cima, você ganhou com essa operação. Isso utilizando aqui em opções binárias. Se você for para outros mercados, eu posso te ensinar em um outro vídeo como utilizar isso para acertar uma operação de long, de short ou até mesmo no mercado futuro, né, na Binance e outras corretoras. Mas o foco aqui é te ensinar a operar no mercado de day trades aqui em opções binárias na Ibnex. Então o link está aqui na descrição e vamos para a próxima dica desse vídeo, tá bom? Então veja lá, um padrão aqui realizado com sucesso. Olha lá, o martelo gerou uma compra. Se você joga aqui para cima aqui, ó, nós temos um micro martelo. Não vou considerar um martelo efetivo, mas foi um micro, uma região de resistência, uma força de reversão abaixo de um topo. Aqui foi um falso rompimento, o preço jogou para baixo e o mercado caiu. Outro martelo aqui, ó, numa região de topo. Olha lá que lindo, ó. Ele estava vermelho, mas foi uma região de topo, uma região de rompimento. Olha aqui essa vela nessa região aqui, ó. Olha que lindo, nessa região ela terminou vermelha mesmo, mas acima de um suporte, uma, duas compras, simples, tranquilo, tá? Então não se desespere, procure por pontos de confluência, tá bom? Então primeiro ponto, tem um padrão gráfico para você poder operar e ter uma assertividade boa, tá? Não saia operando desordenadamente. Dê um gatilho operacional, tá na região certa, faça a sua operação e vai ser vitoriosa, tá bom? Olha outra região interessante aqui, ó. O mercado aqui, ó, nessa região de martelo aqui, ó, fechou abaixo de um fundo aqui, ó. Lembra que aqui foi um suporte? Isso foi uma região de fundo. Olha lá, ó, colocando para você aqui para que você possa entender com clareza aqui, ó.
uma região fechando abaixo de uma acumulação que foi o nosso suporte anterior. Ele perdeu o fundo, né? O mercado aqui ele fechou. Agora só está aberto outros pares aqui na Ibnex. Se você olhar, ainda tem os pares de Bitcoin, tem os indicadores dos índices, mas continua mesmo aqui, galera. Não muda nada. A estratégia, os indicadores funcionam do mesmo jeito, tá bom? Então olha lá, ó, uma região fechando abaixo de um fundo. Olha lá o que aconteceu. Um martelo na região, aqui o preço caiu. Então fez um martelo abaixo, no caso uma estrela cadente, fechando abaixo de uma região de resistência, você pode abrir a sua operação vendedora. Fechou o martelo numa região de suporte, ele confirmou esse padrão, você abre uma compra e é uma operação compradora vitoriosa, tá bom? Olha lá, ó, funcionou, pagou. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui para ficar claro para você essa operação, tá? Deixa eu ver se eu pego um exemplo de martelo aqui bonitinho para você ver. Tome cuidado quando ele estiver fora de contexto assim, tá? Em um outro vídeo eu te explico melhor o que é fora de contexto. Olha aqui, ó, confirmação, ó. Olha aqui, ó, temos a região de fundo, uma região de toque na região e aqui, ó, ele veio testar novamente. Foi um martelo lá, teve mais pavio do que corpo. O preço confirmou, teve uma operação vendedora e lucro no bolso. Se você opera no mercado de opções binárias, está começando agora, esse é um dos padrões que funciona e você pode começar a testar. Segundo ponto, entender o que é literalmente um suporte e uma resistência. Veja que aqui nesse cenário de gráfico, você olha o gráfico desse jeito e não consegue entender o que está acontecendo no cenário. Então você vai fazer o que? Traçar as suas linhas para você entender literalmente o que está acontecendo. Então você tira um pouco o zoom do gráfico ali e faz as suas marcações. Ó, olhando aqui no IDX, que é um índice, ele está um pouco divergente, está um pouco bagunçado. Então você pega um tempo gráfico maior dele para poder traçar aonde está a maior parte de confluência. Ó, tirei o zoom do gráfico, agora eu achei a minha marcação. Então veja que o fundo efetivo está aqui. Então reduz o gráfico ou você aumenta o gráfico. Para saber onde é o fundo legítimo, aumenta o tempo gráfico e você vai conseguir marcar regiões mais importantes, onde o preço certamente ele vai respeitar. Tempo gráfico maior, você decide aonde é a zona. Tempo gráfico menor, você decide o gatilho, aonde starta a sua operação e você vai aumentar a sua assertividade. Então, o suporte está aqui nessa região e a resistência está aqui nessa região. Vamos lá para o tempo gráfico menor e entender o que aconteceu? Olha lá, voltando para M1, veja se aonde foi essa região o preço respeitou ou não. Olha lá, o preço literalmente tocou aqui, capturou liquidez, jogou para cima, ele fez um teste nessa região, jogou o preço literalmente para o alvo secundário. Ele saiu daqui, fez um pullback acima do rompimento, acima do suporte, jogou o preço para cima, tá? Então procure por essas impulsões. Todas as vezes que você tiver uma impulsão e ele vier testar essa região e ele respeitar, olha lá, ó, ele respeitou uma região de rompimento, ele saiu de um suporte, jogou o preço para cima e agora ele está fazendo uma movimentação de pullback nessa região. Ele respeitou a região de pullback dentro de um suporte. Olha o que aconteceu, uma impulsão de alta. Nós operamos no mercado de opções binárias operação por vela ou até mesmo operação por retração. Então entende que o preço tocou aqui nessa região, vou colocar o zoom aqui na vela, ó. Se é uma retração, a vela tocou aqui, respeitou, você abre uma compra, então ela vai fechar acima do seu preço de entrada, acima da sua taxa de entrada, e o preço vai fechar aqui essa vela vitoriosa. Se você pegou uma compra sendo que é retração, ela começou aqui a validar a sua operação e fechou aqui, então você teria ganhado. Se fosse por cor de vela, a sua vela teria entrado para essa vela aqui e também seria uma operação vitoriosa, porque nós acertamos aonde foi o começo desse fluxo comprador e você acertou essa movimentação. Beleza? Então, antes de mais nada aqui, para continuar para o próximo tópico, que é o terceiro, se inscreve no canal, já entra aqui na corretora, cadastra aqui na corretora, porque você vai ver que é a melhor corretora hoje no Brasil, se não no mundo, de opções binárias. Eu posso te garantir que essa é a melhor corretora, tá? Sem manipulação, sem delay, entra aqui e se cadastra, tá bom? Outro ponto importante que eu gosto de utilizar muito, galera, deixa eu tirar essas marcações aqui, ó. É literalmente o rompimento de uma região. Eu estou utilizando literalmente aqui, ó, 100 indicadores. Quando eu opero com a galera na live, eu já tenho os meus indicadores favoritos. Então você vê que o IDX ele é o índice que replica a movimentação
da maiores criptos que estão movimentando aquele período, então ela espelha bastante Ethereum, Solana, Bitcoin, e o gráfico é muito parecido, mas eu gosto de operar muito o próprio Bitcoin. Veja só, tirando o zoom do gráfico, uma região muito importante de suporte foi consolidada a partir de um rompimento. Então, como é que eu vou saber, John, se existe uma possibilidade de rompimento ou não? Eu vou olhar o tempo gráfico onde teve a acumulação, onde o preço se preparou para despencar ou para subir, tá? Para evoluir o preço para cima. Então, vamos pegar um exemplo aqui muito bom aqui, ó. Um exemplo muito bom aqui, deixa eu ver. Ó, pode ser esse aqui de acumulação aqui, ó. Porque geralmente quando nós encontramos o mercado um pouco lateralizado, nós não sabemos o que fazer. Então veja, se o mercado está fazendo uma movimentação de suporte e resistência, ele está fazendo topos e fundos ascendentes e sempre buscando a mesma média. Então, se aqui foi um falso rompimento, pensa comigo, aqui foi onde ele teve mais toques possíveis. Então veja que a partir do momento que ele tocou no suporte e resistência, você vai comprar no suporte, vender na resistência. Ele respeitou esse período. Agora veja que quando ele perde esse período, que foi esse cenário aqui, ó, uma faixa do preço. Então, ó, entendemos que aqui foi um falso rompimento, falso rompimento, falso rompimento. Olha só onde acumulou ordens para romper. Espere por esse momento. O preço acumulou ordens aqui, ó, abaixo já de um fundo rompido, onde anteriormente ele era um falso rompimento. Então veja o que aconteceu, ele preparou para romper, ele começou a fazer uma distribuição. Então o preço caiu, ele não chegou a fazer um pullback, ele caiu, começou a acumular, e o que ele fez aqui? Perdeu o fundo legítimo, que era esse último toque aqui. Quando ele perde o fundo, aqui essa operação foi um gatilho operacional para entrarmos vendido. E com isso desencadeou um monte de venda. Por que desencadeou um monte de venda, John? Porque não temos passado para segurar o preço dessas operações. Então ele vai para onde? Vai buscar um alvo primário, que é o fundo anterior. Qual é o fundo anterior? Aqui, ó. Porque nesse período aqui não teve nenhum outro suporte, nenhuma outra resistência. Então ele vai buscar o que? O fundo. E ele pode ver, ele perdeu literalmente o fundo, perdeu um pouquinho a mais do fundo, e ele vai fazer um teste de novo aonde? Olha aqui, olha que marcação bonita aqui nessa região. O mercado caiu daqui para cá, e onde ele vai fazer meio que um pullback? Na região de fundo, para cair mais um pouquinho. Então ele perdeu essa região de fundo, aonde eu falei para você, abra sua operação vendedora, pega o fluxo vendedor e ganhe dinheiro no mercado de opções binárias. Isso é 100% de certeza? Não, mas acontece sempre no mercado. Toda vez que ele perde uma região importante, ele gera um fluxo. Então você precisa de uma, duas velas para bater o seu famoso take operando em 2026 aqui. Então, se esse vídeo te ajudou, compartilha para mais pessoas. Se você gostou desse conteúdo, já curte aqui, por favor. E detalhe, se você está gostando dessa jornada e quer operar na corretora séria, entra aqui, o link está aqui abaixo. Eu te sigo e te espero aqui nos próximos episódios. E detalhe, tá? Eu quero olhar nos seus olhos aqui que na próxima temporada que eu estou começando, você pode ter certeza, não vai se arrepender dos conteúdos. Então, já começa a seguir o John, que você vai me agradecer em breve. Tamo junto e é nóis, eu tô olhando no seu olho. Não esquece, abre a sua conta e me agradece. Um abraço.